E aí, Tem. galera? Sejam bem-vindos ao Resenha em Dose Dupla. Eu sou a Milena. Eu sou o Giovanni, eu tô pensando aqui que a Milena quer que eu fale de um filme sem dar spoiler, mas assim, não tem como, gente. Não, só um Mas vamos tentar. pouquinho. Só um Vamos pouquinho. tentar. Bora Bora resenhar sobre o resenhar. filme. Você vai conseguir, que hoje a gente vai fazer resenha de um filme que tá aí, ó, fresco, fresco, que o Giovanni viu. Fresco, fresco você não vai conseguir ver, porque ou você viu ou não viu no cinema. E talvez ele vai sair naquele aplicativo da Angel Studios, né? Uhum. A Angel Studios eu acho que é católica, se eu não estou enganado. Tá? Eu acho que é também. É. Não, não Até sei. assim, Deixa eu ver. uma parte que eles vão colocar ali no filme sobre os ramos, sobre os três os que vão visitar Jesus, né? São três reis, né? Eu não vou entrar na parte de magos, porque tem algumas traduções em português que falam magos mesmo, Uhum. então não vou nem entrar nessa parte se é mago, se é sábio, se eram pastores. É, mas a cultura Ah, ali, né? um adendo. Um adendo. Foram duas Ah, visitas. foram Uma duas dos visitas. reis magos e a outra dos pastores. Então, os pastores foram. E os É porque reis não fala barra rei. magos foram também. Não, Então, não fala. magos. É que você falou dos reis aí. A palavra fala magos, mas assim, tem que tentar entender o que é magos. Acho que Tá, são gente? astrólogos. Não é que o Merlin foi lá ver Jesus, não, essas que acho que é astrólogo eu já não Astrólogos sei. não, astrônomos. É, Astrologia é trem de signo, né? É a você, acre- astronomia que é da estrela. você acredita em astrologia? Não, é astronomia que eu quis dizer, mas eu falei errado. Assim, se você Astrônomos. está assistindo é crente e acredita em signo, a Milena tem uma mensagem para você. Não, foge. Não, Não. não, não tem nada a ver. Ela queria falar isso, não tem nada a ver, gente. Pelo amor de Deus. É. Vai. Mas vamos lá, Rei dos Reis é o que eu queria falar com vocês. Verdade que a Milena pediu para falar. Rei dos Reis. É, fui porque o líder de célula tá tentando achar alguém para ir, fui junto com ele. Falei, vamos lá. E tem as crianças pequenas, falei, vamos embora. E aí foi bom. Foi a família dele e a nossa só. No final das contas, era para ter mais gente, era para quase todo mundo dar certo, mas só foram nós. É, mas é um filme bem legal, assim, para criança, mas não só. Não só. Acho que para pais também é muito bom. Eu até brinquei com a Camila num determinado momento do filme, que eu falei, essa parte é pra gente, não é nem para as crianças, é pra gente. Porque é sobre um pai que está muito estressado lá com questões de serviço, e o filho atrapalhando, um dos filhos atrapalhando. É, e ele, porque o filho assim, é fascinado em Rei Arthur. Fascinado em Rei Arthur, e o pai, o filme se passa numa época, mas que eu posso dizer, não é medieval, a palavra não tem nada a ver com medieval, tá, gente? Mas pensa em Inglaterra, sei lá, 1800 alguma coisa, sei lá. Uma parte mais clássica, sabe? O pessoal, aquela mulher com fitinha no cabelo atrás, essa época, eu não sei qual época é isso, tá? E o pai, ele tinha aquele teatro lá de interpretar as coisas e tal. O filme começa até com uma zoeirinha, né? Porque o filme é sobre Páscoa, mas ele começa com uma cena do Scrooge, do Natal, os contos de Natal. Aham. Aí, para depois, gente, peraí, o filme tá errado. Aí, quando volta, é o pai que está interpretando aquela parte lá, porque ele vai fazer a mesma coisa com a Páscoa depois, então você já acostumou essa mudança. O filme é bem pensado nessa parte. Não é uma animação, meu Deus, que cara a animação, mas ele é muito bem pensado nessas coisas aí, pensando em estrutura de filme, tá? E aqui eu não vou falar, olha, acabou, porque assim, o filme é sobre Páscoa, não tem o que fazer. Só que o pai, ele, instruído pela mãe, e aí a mãe dá uma aula de sabedoria no início do filme, acalmando o marido e o filho para colocar os dois em sintonia, para um se conectar ao outro. Então a mãe dá uma aula, essa parte é para as mulheres e mães ali, sim, mulher sabe edificar na casa 1000% no início. E fala com ele, olha, por que você não conta, já que ele gosta tanto do Rei Arthur, né? Conta a história.
do Rei dos Reis, né? Então, o pai ele resolve contar a história de Jesus pro filho. E é engraçado que o filho parece não querer entreter, e o pai fala: não, mas essa história tem reis malvados, e ele vai falar assim: sério, pai, que tem tudo isso, que não sei o que lá. Você já viu aquele vídeo do cara? Nossa, a Bíblia é muito chata. É sério? Ela tem gigante, tem Uhum. guerra, tem não sei o que lá, tem não sei o que. E não se apega muito aos personagens, tá? O meu preferido morreu. Uhum. Ele ressuscita depois, mas é top. Então, assim, Uhum. para falar que é legal a história. Então ele vai trazendo ali pro filho as ideias e tal, e vai contar. E o filme é exatamente o pai contando sobre Jesus pro filho dele e o filho descobrindo aquela história, né? O filho descobrindo aquilo tudo. E ele se. E é engraçado que ele conta a história, mas coloca eles dentro da história. Que vai ter aquela animação com Jesus, mas a animação deles, entende? Eles estão dentro da história. Então, Jesus está lá nascendo e o menino está do lado de Maria, assim, meu Deus, será que vai dar certo? Que não sei o que lá. Então, ele vai participando da história, ele vai se conectando com tudo aquilo. Então, o Herodes está lá mandando matar as crianças, ele está escondido atrás da coluna, Legal. vendo tudo aquilo. Então, ele vai entrando, participando de tudo aquilo. Até o momento que ele sempre quer que Jesus arranca a espada e rebenta todo mundo. E o pai vai ensinando: não, filho, ele usa uma forma diferente de vencer. Ele é tão poderoso, mas tão poderoso que ele vence só com a palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa, ele não precisa de uma espada para vencer. Ele até fala daquela parte onde Pedro vai. Uhum. Tem essa cena, né? E é engraçado que ele escolhe, né, alguns milagres de Jesus para mostrar como todo o texto bíblico faz, né? O João, ele deixa isso claro na Bíblia, né? Ele está contando aqueles ali para provar que Jesus é Deus, mas poderia contar muitos Uhum. mais. Então ele mostra o gadareno sendo liberto, Jesus curando um cego, a orelha do cara do mal, porque a parte da morte de Jesus ele vai contar bem. Então, assim, tem a cena de mostrar Jesus apanhando, Jesus sendo crucificado, mas assim, lógico, nada, meu Deus, né, para criança ainda. Eu brinquei até com a Camila, né, que é minha esposa, a gente nunca viu Paixão de Cristo. Aí tem uma cena que tá Jesus apanhando, que tá aquele tronco, igual tem no Paixão de Cristo. Uhum. Jesus atrás, não dá para ver o Jesus, só dá para ver o soldado batendo. E ele atrasa o tronco. Nossa, por que estão fazendo isso com ele? Aí eu brinquei com a Camila, ele tem essa mesma cena em Paixão de Cristo, só que a câmera tá do outro lado. É. Essa câmera aqui ficou para esse filme, a outra câmera ficou para É. Paixão de Cristo. Então, assim, tem Jesus na cruz mesmo, o menino chorando, todo triste e tal. Mas termina. E aí, desculpa pelo spoiler, gente, mas Não, não enfim. fala o final. Não, não fala Termina o com final. Jesus. Tá E bom. aí, Ó, o menino reage a isso. só fala Tá? isso. Isso. Só fala isso. Eu Você falou um eu monte de acho legal. coisa. Ontem você me Falei muito. contou. Não, ontem você me contou, eu não sabia que tinha gadareno, tinha cego, tinha um monte de trem. Pois é, Eu mas essa gostei. história tá bonita, né? Você Você deu tá contando a spoiler história de demais. Não, Jesus. mas deu spoiler demais. Mas aí você leu a Bíblia, você tem um spoiler, né? Não, mas a gente não sabe qual que ele vai pegar. Qual milagre ele vai pegar? Os spoilers que eu não trouxe aqui, assim, as interações do menino com a história é legal. Tá. E que eu falei que é para os pais também, ou adultos em geral, né? Que eu fiquei pensando. Teve um momento assim, o filme é todo muito bonitinho, mas é que eu precisava dar o spoiler do final para isso. Mas enfim. Não dá. Guarda. Mas enfim, meu questionamento é: o pai não tinha contado essa história ainda. Tá. Sabe? Eu falei assim, nossa, ele não tinha contado essa história ainda. E eu fico pensando, tudo bem, Já tá entendi. contando agora e tal, mas você entendeu a minha Entendi, já entendi. Aham. ele não tem contado isso ainda? Será que não, sabe? Não é Uhum. possível. Mas fica isso aí também de como o pai ele teve que entreter, e quando eu tô falando de entreter, não é de Distração. distrair, não é de distração, mas de entreter dentro da história, né? De colocar aquilo ali, de mostrar para aquela criança
de como a história de Jesus é a mais maravilhosa história, né? Uhum, As histórias dos reis, que é o que o menino discute, a história dos reis são legais, mas a história do rei dos reis é mais legal. uhum. E Legal. ponto, né? E a gente poder trazer isso tudo. Então, assim, tá no cinema hoje que a gente está gravando o último dia, eu acho. É. Então, quem viu, viu. Se viu, comenta aí, fala se é bom mesmo. Pro pessoal que depois que sair lá no stream lá da Angel Studios, se sair, se não você Aí ficou que sem ver, sai. mas vai sair, né? Vai sair. É. É muito bom, muito bom. Se não sair, a gente volta e eu conto os spoilers Aí todos, ele conta todo o final. né? Ah, que só tem uma cena depois disso, mas tudo bem. Muito bom, muito bom. Eu Eu vou só, eu ver só aqui se eu tenho consigo. Não, vou ver se eu consigo ver em algum cinema aqui o preço, né? Porque hoje é quarta-feira, quem sabe tá barato. Cara, é bom. Você vai gostar. Assim, você que ama Disney. É, eu tenho certeza que eu vou gostar. É Não que porque o filme é pegada Disney, mas é porque, cara, é bom. eu não tinha visto sobre ele, eu acho. Não tinha visto. Eu vi quando eu fui no cinema pra ver The Chosen e aí eu vi. Agora a gente mistura dois vídeos, né? Eu sei que, assim, falaram comigo e tava no jornal da igreja também. Tava no jornal, muito bom. Eu vi lá Tava o no jornal. cartaz. Muito bom, Tava no mas jornal. fica então a indicação se, mesmo se você não conseguiu ver no cinema, que talvez quando sair o vídeo já não vai ter mais, mas Não se vai ter. esforce para ver no aplicativo então, para procurar, porque isso também ajuda, né? Ajuda a ter mais conteúdo como esse. Então é muito bom. Fica pouco tempo no cinema exatamente por conta disso, né? Sim. Enfim, É. é isso. Mas é isso, muito bom. Então fica a indicação Rei dos Reis para vocês caçar, fuçar e assistir. E é isso, gente. Até mais. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Tchau. É.